Oi, pessoal, vamos voltando aqui, nós vamos iniciar agora a parte de geometria, né? Bom, lembrando que essa é a nossa última aula, né? Nosso último encontro, esse é o sexto encontro, e nós temos lá 4 vezes 2 atividades. 4 atividades relacionadas a funções, ao ensino de funções, e 4 atividades relacionadas ao ensino de geometria, tá? Então, com esse conhecimento que vocês têm, dá para vocês fazerem um trabalho bem legal lá, né? Envie, o prazo é até o dia 15. Então, lembra desse prazo que não vai ser prorrogado, tá? Então, você tem que, para ter o certificado, né, você tem que fazer essas atividades aí para a gente tem que ter uma maneira de medir se você participou do curso, tá? Então, como a gente não está cobrando a frequência, né, porque, assim, a frequência é ao vivo, né, tem cara que não consegue assistir às aulas de maneira síncrona, né? Então, a gente grava as aulas, fica lá no YouTube, fica na nossa plataforma, e aí depois o cursista ele vai lá e visualiza, aí ele consegue tirar dúvidas por e-mail ou na própria plataforma, né? Entra em contato aí com nossos monitores e consegue acompanhar o curso. Então, tem cara que está fazendo... Eu não vejo o cara na aula aqui, mas o cara está fazendo trabalhos espetaculares. Então, tem cara que está aprendendo bastante mesmo. Eu estou muito satisfeito com os trabalhos que estão sendo entregues. O pessoal está caprichando, né? E aí, por conta disso, como eu não tenho... seria injusto, né? Assim, o cara não pode, só porque ele tem problema no horário, ele não assistir a aula, então não dá para eu ficar só na frequência, né? E aí eu quero que vocês mostrem lá o que vocês aprenderam. Então, as atividades estão, assim, são todas factíveis, né? Não tem nada de outro mundo. Se você acompanhou o curso aqui, você consegue fazer, né? Só que tem algumas que, assim, se você deixa acumular, fica muito trabalho, aí não dá certo, tá? Então, faltam só 5 dias, tá, gente? 5 dias para fechar, aí você tem que dar um gás. Quem ainda não fez, fazer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que eu estou querendo mostrar hoje aqui para vocês? Estou querendo fazer mais um pouquinho da parte 3D do GeoGebra, tá? Para gente fechar aqui, tá? Então, vou abrir um novo aqui e vou abrir aqui a janela de visualização 3D. O que eu fiz, meu Deus? Exibir janela de visualização e exibir janela de visualização 3D, tá? Bom, eu quero, assim, mostrar um resultado que é bem legal, que é o seguinte, como é que você mostra que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, né? O volume do prisma é base vezes altura, né? A área da base vezes a altura. A área da base do prisma, né? Se eu pegar um prisma, por exemplo, eu vou construir um prisma aqui, tá? Então, primeiro, como é que eu vou construir o prisma? Eu vou pegar aqui um triângulo, vou fazer um prisma de base triangular, tá? Eu quero pegar um equilátero já, tá? Então, eu venho aqui, pego a ferramenta polígono regular e vou aqui e vou criar um triângulo equilátero. Então, coloco 3 lados, 3 vértices, tá? Ele fez aqui o triângulo equilátero. Vou dar uma ajustadinha aqui só para ele ficar um pouquinho centralizado na origem aqui, só para questão de toque que eu tenho. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma extrusão dele. Ó. Observe que apareceu aqui, né, o triângulo, certo? E vou fazer uma extrusão. Então, clico aqui na janela de visualização 3D, clico aqui e vou em extrusão de prisma. Eu quero criar um prisma aqui. Então, clico aqui, ele vai perguntar a altura. Qual é a altura que eu quero? Eu quero a altura 2, por exemplo, tá? E aí ele fez o prisma. Tá aqui bonitinho o prisma. Beleza? Bom, isso daqui é um prisma de base triangular. O que eu quero fazer? Eu quero fazer agora 3 pirâmides, tá? A partir desse prisma, que elas estão relacionadas com esse prisma, tá? Uma, ela vai ter... eu vou fazer assim. Vou fazer... Observe que eu tenho os vértices aqui, né? Ó, D, E, F, tá? E tenho aqui embaixo A, B, C, ó. Esse aqui é o A. Esse aqui da frente é o A, B, C, que eles já foram criados aqui, ó, né? A, B, C, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar aqui
pirâmides. Então, pirâmides através dos vértices. Então, deixa eu mudar aqui a visualização, só para o tamanho da fonte, que diga, só para a gente ver, vocês enxergarem o que eu vou digitar aqui na caixa de entrada. Então, ó, tá aqui os vértices estão até melhores, né? Estão aparecendo maiores aqui, tá? Ó, A, B, C lá embaixo. E eu vou colocar aqui na caixa de entrada, eu vou escrever pirâmide. Pirâmide. E aí eu vou dar os pontos, tá? Note que essa entrada aqui de pirâmide é ponto, 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 vários pontos, tá? Então você tem que entrar com todos os pontos da pirâmide aqui. Então, qual é a primeira pirâmide que eu quero fazer? Ó? Eu quero fazer essa pirâmide aqui, ó. D, E, F, A. Então, ó, a base vai ser esse triângulo aqui de cima e a altura vai ser essa daqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vou digitar, ó, esses caras, D, E, F, e depois eu dou o A, que vai ser esse cara aqui, tá? Que vai me dar essa altura. Então, vai ser uma pirâmide que a gente vai já ver ela aí, ó. Então, digitei pirâmide, né? Pego aqui de pontos, ó, e vou colocar D, E, F, A. Esses pontinhos aqui, ó, eu deleto, tá? E aí, ó, já apareceu aqui a pirâmide, beleza? Que eu queria, ó. D, E, F, A. Vou pegar aqui, ó, ele colocou aqui B e ele tá dando o volume dela, é 1,19. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou em propriedades e vou mudar a cor dela, tá? Vou colocar a cor azul, para dar o destaque nela aqui, ok? Até aqui tudo bem? Minha pirâmide tá bonita aí. Tá? Então tá aqui a pirâmide, ó, a primeira que eu fiz. Note que o meu prisma ainda tá aqui, tá? Meu prisma é esse A aqui, ó. Eu posso tirar, fica só a pirâmide, tá? Posso não exibir aqui, ó, e fica só a pirâmide, tudo bem? Beleza, tá aí a minha pirâmide. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, vou fazer outra pirâmide, tá? Vou fazer a pirâmide agora aqui com a base, ó. A, B, C, F. A altura vai ser essa F aqui. Então, vai ser essa base com essa altura aqui. Então, lá vai. Ó. Digito de novo pirâmide, tá? Com pontos. E coloco aqui A, B, C e F. Aqui tá minha pirâmide, tá? Ó, aqui é a pirâmide. Aí, vou lá e vou colocar propriedades e vou colocar uma cor verde. Beleza? Ó, se eu não exibo a pirâmide anterior e o prisma, eu tô com a pirâmide aqui, ó. Essa verde aqui, tá? Beleza? Vou botar os dois de volta aqui, exibir. E por último, agora, eu vou fazer essa outra pirâmide aqui, ó. B, E, F, ou seja, eu quero essa face aqui, ó. B, E, F, tá? E a altura vai ser daqui para cá, o A. Então, vai ser essa pirâmide aqui, ó. B, E, F. Ixi, mexi no B. Fiz besteira aqui, peraí. Deixa eu botar o B para cá de novo. Mexi no ponto. Ó, eu queria rodar e mexi no ponto. Ó, B, E, F, que é esse triângulozinho aqui de cima, tá? Com essa altura aqui do A, daqui para cá. Então, vou colocar aqui, ó. Pirâmide. Vamos lá. P, E, F, A. E aí eu tô com ela aí, tá? Eu vou colocar na cor rosa choque. Olha aí. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou exibir o prisma. E aí eu tô com as três pirâmides. Dá para visualizar aí? As três, ó. Tá? De boa? Dá sim, professor. Beleza, ó, tá bonitinho aí as três pirâmides, né? Note que elas assim, elas não se
se interceptam além de uma face, né? Elas têm faces em comuns, tá certo? A gente consegue ver, mas uma não entra na outra, certo? Então, assim, o interior de uma não está no interior da outra, tudo bem? Beleza. Uma coisa que a gente percebe, o volume delas é o mesmo, ó. 1,28, 1,28, 1,28. Elas têm o mesmo volume. Daí é que vem o lance, ó. As três juntas, elas geram o prisma, certo? Tudo bem? E aí o prisma, né? Como as três têm o mesmo volume, então o volume de cada uma é o terço do volume do prisma. Beleza? Essa que é a história. Mas aí a gente consegue também fazer uma animação bem legal para a visualização dos alunos, tá? Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira aqui e vou renomeá-la, propriedades, eu vou aqui, renomear para P índice 1, que é pirâmide 1, tá? Só para eu saber quem é. Na verdade, esse 1 ficou muito pequeno, eu vou só colocar só P1, tá? Renomear para P1 maior. Essa daqui eu vou renomear para P2, só para eu saber o que é cada objeto desse aí. P2. E essa última aqui eu vou renomear para P3. Pronto. Estou com as três aí, tá? Esse triângulo aqui eu não preciso exibir mais, tá? Não vou exibir o objeto. Aí ficou feio, né? Porque eu tirei também as faces que estavam aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu exibir aqui os carinhas. Espera lá. Esse cara aqui. Vou tirar esse aqui. Hein? Cadê a verde? Ele bugou aqui, não foi? Ah, agora sim. Tá aí, ó. Tá? Eu não quero... Tá. Beleza. Tô com P1, P2, P3. As três pirâmides. Ok? Bom, o que vai acontecer agora? Eu quero fazer uma animação. Qual é a animação que eu quero fazer? Eu quero fazer uma animação assim, ver se vocês conseguem pegar a visão aí. Eu quero que através de um controle deslizante, essa pirâmide aqui se afaste, essa daqui se afaste, essa daqui se afaste. Então eu brinque de montar e desmontar esse negócio aqui das pirâmides. Tá claro? Uma sai, a outra sai simultaneamente. Pegaram a visão aí? É isso que eu quero fazer. Então, olha só como é que se faz isso daí, tá? Eu tenho que dizer qual é a direção que uma vai, a direção que a outra vai, a direção que a outra vai. Então, para isso, essa questão de direção, eu tenho que criar vetores, tá? Então, vou criar os seguintes vetores. E esses vetores, eles vão depender de um controle deslizante. Porque quando eu aumento, o vetor vai aumentando, aí ele vai se deslocando, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu venho nessa janela aqui e vou criar um controle deslizante, tá? Controle deslizante, bem aqui. Eu vou colocar esse controle deslizante aqui na vertical e vou chamá-lo de D de distância aí, tá? Tá aqui o D igual a 1, beleza? E aí o que eu vou fazer agora? Agora tem uma ferramenta aqui na janela de visualização 3D que é a seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Translação por um vetor, tá? Então, eu vou transladar o objeto por um vetor, tá ok? Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar os vetores, tá? Vou criar cada um dos vetores. Então, eu vou fazer o seguinte, observe que o D vai estar variando, tá? Então, eu vou chamar aqui de V1, o primeiro vetor. Note que a diferença de vetor para ponto, tá? É que o vetor, você tem que colocar a letra minúscula, e o ponto você vai colocar a letra maiúscula. Olha só, se eu colocar assim, Vzão, índice 1, igual, e colocar aqui, por exemplo, 0, 0, D,
olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um ponto, tá? Cadê o ponto? Ele criou em algum lugar aqui o V1, aqui no espaço. Tá vendo? Bem aqui dentro, ó, 001, tá? Ele criou não o vetor, ele criou o ponto V1. E não é isso que eu quero. Então, eu vou apagar esse cara aqui. Só para mostrar para vocês que eu tenho que colocar com letra minúscula. É um detalhezinho, você fica batendo cabeça o dia todinho. V1 igual ao vetor 00D. Tá? Por quê? Agora ele criou um vetorzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ó. Tá? Tem um vetor com a setinha para cima. Se eu não exibir esses caras aqui, ó, você vê o vetor. Tá vendo aí, ó? Tá aí o vetorzinho com a setinha para cima, tá? Por quê? Porque eu quero que das pirâmides ela seja deslocada para cima, nessa direção aqui, na direção desse vetor. E aí, quando eu aumento esse cara, ó, tá? Ele vai lá para cima, ou vai para baixo. Na verdade, eu quero que esse D aqui, eu vou mudar as propriedades dele aqui, eu quero que esse cara aqui, ele vá de 0 até 2 só, tá? Muito grande aqui. De 0 a 2, beleza? E aí, ó, olha aí, eu aumento e diminuo o V1, de 0 a 2, tá? Beleza. Eu já tenho uma direção, a direção do primeiro cara, tá? Vou criar um outro vetor agora, V2, que ele vai ser o seguinte, tudo em função de D, tá? O V2, ele vai ser igual a D 0, 0. Ou seja, o primeiro anda na direção Y, o segundo vai estar andando na direção X, certo? Então tá aí, ó. E ele também depende do D, ó. Quando o D diminui, ele diminui, quando o D cresce, ele cresce, tá? E o último vetor, o vetor V3, ele vai estar na direção do menos Y, tá? Ele vai estar andando para cá, assim, ó, nessa direção aqui, tá? Um vai para cá, um vem para cá e o outro sobe. Então, como é que eu faço isso? Vou fazer assim, ó, 0 menos D e 0, tá? Então, esse aqui é o vetor. Então, um vai subir, um vai vir para cá e o outro vai vir para cá. Então, a gente vai conseguir enxergar bem esses caras aí, tá? E aí, o que eu faço? Agora sim, eu vou lá, pego aqui aquela ferramenta, né, de translação por um vetor. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico no objeto, que é o P1, tá? E ele vai ser deslocado na direção do vetor V1. Olha só, o objeto já apareceu lá em cima. Quando eu coloco no 0, ele está aqui. Quando eu separo, ele afasta. Então, ele está andando lá na direção, tá? Esses vetores aqui eu também não quero exibir, tá? Eles não precisam aparecer ali na cena, né? Tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar agora a mesma ferramenta, translação por vetor, vou pegar o P2 e vou transladar segundo o vetor V2. Olha só, os dois já vão se encaixar aqui, ó, e depois se afastam. Note que quando ele faz isso, tá? Eu estou criando uma cópia desse cara, uma cópia desse e uma desse, tá? Elas estão aparecendo aqui, ó. Os originais, eles estão aqui. Se eu acendo eles, se eu deixo eles ligados, eles ficam aí, ó. Aí não tem graça essa animação, tá? Eu tenho que não exibi-los, beleza? Aí eu fico trabalhando com as cópias, que é o P1' e o P2'. A mesma coisa, eu pego aqui a terceira, vou pegar esse cara aqui na direção do vetor V3. Aí, olha só, aí a mágica acontece, ó. Tá vendo? Eu consigo ver esses caras aí. Ainda tem uns pontinhos que estão aparecendo aqui que eu posso não exibir, né? Exibir o E. Qual é o outro ponto que está aí? O F. E o D. Pronto. Aí tá show de bola. Olha aí, eu coloco numa posição que dê para eu visualizar, ó. Junta, separa. Junta, separa. Junta, separa. Tá? E você pode fazer o seguinte, você roda aqui, né? Roda devagar aqui. E você pede para animar aqui, ó. Fica show de bola. Ah,
Essa animação está muito lenta, né? Deixa eu dar um pause aqui. Venho aqui em propriedades de novo. E coloca a velocidade aqui. Em vez de ser velocidade 1, coloca a velocidade 10. Tum. E aí, bora ver que vai ficar mais rápido agora. Animar. Olha aí. E aí você vê os caras mesmo, como é que eles se encaixam, tá? Uma outra coisa legal também é o seguinte, por que que é garantido que eles têm o mesmo volume? Os três têm o mesmo volume. É simples, porque se você pegar 2 a 2, eles têm a mesma base e a mesma altura. Então, se eles têm a mesma base e a mesma altura, eles vão ter aí o mesmo volume. Tá? Nós podemos, observe que essa janela aqui e essa daqui não são necessárias, né? Essa daqui só pelo controle deslizante. Eu vou fechar essa daqui, vou estreitar essa daqui e vou dar um zoom aqui no que interessa. Outra coisa também que não vale a pena exibir é esse plano aqui, né? E vou dar um zoom aqui, assim. Até onde dá pra gente visualizar aqui os caras. Aqui assim, né? Olha aí. Tá legal, né? E aí, ó, uma coisa que você pode fazer também é o seguinte, é comparar 2 a 2 essas pirâmides, tá? Como? Vou parar a animação aqui. Aí você exibe novamente a janela de visualização, né? Ai, não era janela de visualização, era janela de álgebra, né? Exibir janela de álgebra, tá? E aqui na janela de álgebra, você coloca só dois dessas pirâmides. E aí você junta as duas aqui, ó, por exemplo. Essa com essa não dá certo, né? Tem que ser essa com essa aqui, por exemplo. Tá? Você junta essas duas, ó. Quando você junta essas duas, você percebe o seguinte, ó. Elas têm esse triângulo da base em comum, né? Tem o triângulo da base em comum e elas têm essa altura aqui em comum, porque esse tamanho aqui é igual a esse. Então, ó, a base vezes a altura, né? Então, elas têm a mesma altura, tá certo? Que essa parte aqui é perpendicular à base, né? Tá? Isso aqui é... E aí você vai ter a sua altura, o seu volume, tá? Então, elas têm o mesmo volume. Essa daqui, azul, com a rosa, tá? Aí você pega agora e faz dessa com essa, tá? A verde com a rosa. Então, pelo mesmo motivo, elas têm uma base em comum, né? Que é essa daqui, tá? E a altura comum também, né? Das duas. Então, você vê, ó, comparando, né? Esse cara aqui é o mesmo que esse daqui, tá? Então, você tem aí as mesmas alturas, beleza? Então, isso é muito legal para você criar uma atividade para o seu aluno, né? E você dizer, movimente aqui o cara, veja o que acontece, qual o volume de cada uma, né? E aí você percebe que a pirâmide tem 1/3 do volume do prisma, né? Como o volume do prisma é área da base vezes a altura, né? O volume da pirâmide vai ser base vezes a altura dividido por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? E aí fica aí esse brinquedinho bem legal que dá para você fazer. Dá para fazer muita coisa com esse GeoGebra, tá, gente? Vocês podem criar à vontade, usar a imaginação de vocês e mandar ver aí, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, são a questão dos poliedros, né? Então, eu vou dar ênfase aqui nos poliedros de Platão, né? O que são os poliedros de Platão? São os poliedros assim, bem específicos que acontece o seguinte, todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas também. E vale a relação de Euler, que é aquela vértice menos arestas mais face igual a 2. Tá? Então, eu vou dar uma pausa nisso daqui.
Vou abrir um novo aqui, só para a gente dar uma olhada como é que a gente cria esses poliedros aqui de maneira fácil, tá? E o importante também é a questão da planificação, tá? Então, vou fazer arquivo novo aqui, vou mudar novamente aqui a fonte, né, para vocês enxergarem bem, tá? E aí, o primeiro que eu vou fazer vai ser o tetraedro, porque é o seguinte, com essas características de ser poliedro de Platão, nós só temos nós só temos cinco poliedros, tá? Que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, beleza? Então, eu vou dar uma ideia aqui de como você faz esses caras aí, tá? Então, primeiro vamos começar com o tetraedro, que o tetraedro, você digita aqui tetraedro, tá? Vai aparecer todas essas opções aqui. A que eu gosto mais é essa daqui do triângulo equilátero, porque você dá uma face e aí ele faz as outras 3 faces, tá? Então, como é que eu faço essa face aqui? Eu vou criar um triângulo equilátero aqui, ó, né? Daquele jeitinho lá, eu crio aqui no polígono regular, pego um cara aqui, dou o outro lado aqui, e aí ele coloca o 3, né? Para ser triângulo. Então, ele criou o triângulo, tá? Então, já estou com o triângulo que ele chamou de pol 1, beleza? Eu vou renomear aqui, só para eu saber, porque depois eu não sei mais o que é. Vou colocar tria aqui, tá? De triângulo, beleza? Então tá aqui, ó, tria é o triângulo lá, esse carinha aqui, tá? Então vou tentar deixar ele centralizadinho aqui. Aí o que eu venho aqui, ó? Vou em tetraedro de novo, então vou digitar aqui tetraedro e escolho aqui triângulo equilátero. E aí eu vou colocar quem? Como é o nome do triângulo que eu criei? É o tria aqui, tá? Então coloco aqui tria. E aí, ó, ele já fez aqui o bicho, ó, tá? Note que ele coloca aqui os nomezinhos das arestas e tal, isso aí não interessa pra gente. Esse plano aqui também não vai interessar agora, tá? E aí um jeito de você não mostrar isso daqui é o seguinte, você aperta Ctrl A, que seleciona tudinho, que é Ctrl A, né? Clica com o botão direito e exibir rótulo. Aí ele vai exibir todos os rótulos, você faz de novo, exibir rótulo, e aí ele tira todos os rótulos, tá? Então tá aqui o meu tetraedro, beleza? Muito bem. Uma coisa legal para você fazer é aquele esqueminha que a gente já fez aqui da planificação. Então você clica aqui, né? Vai em planificação e você diz qual é o objeto que você quer, tá? Era esse aqui, né? E aí você não exibe mais o tetraedro anterior. E aí você fica só com a planificação e você brinca aqui. Beleza? Ó. Tá o bicho aqui. Você consegue contar a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas, sem erro nenhum, tá? Beleza? Através da planificação. Olha só, a quantidade de faces, a gente já sabe que é 4, né? 1, 2, 3 aqui do coisa e 4 com essa de baixo aqui, certo? Por isso que o nome é tetraedro, tá? Os poliedros, eles recebem os nomes de acordo com a quantidade de faces. Então, tetra, 4. Então, tetraedro tem 4 faces. Nós já sabemos que tem 4 faces. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4. 4 também, né? E a quantidade de arestas. Aí eu vou contar as arestas aqui, ó. Lá embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, arestas tem 6. Então, olha só, se a gente for fazer aquela conta, né, da quantidade de... Rapaz, o GeoGebra ele tem uma função de riscar aqui, mas não é muito boa, não. A letra sai meio... assim, essa função caneta aqui, que eu vou tentar fazer aqui, ó. A história é o seguinte, né? Nós sabemos que vértice, olha aí, vértice menos arestas. Até que tá indo, né? Às vezes. Mais fáceis. Estranho, né? Ai, meu Deus. Isso tudo porque eu não quero abrir a luzinha, tá? Bora, meu irmãozinho. Ih, dancei. Bom, vamos para a luzinha aqui. Deixa eu pegar a luzinha aqui.
não dá muito certo, não, esse negócio. Quero escrever na lousa. Vértice mais arestas mais fáceis é igual a 2. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui foi o problema da calha ainda, tá? Estava preso aqui. Pronto, que agora o negócio não quer me obedecer aqui. Nossa. Travou. E agora? Tá tudo contra mim. Bom, mas se a gente fizer a conta, tá? Vértice 4. Desculpa, vértice 6, né? Menos aresta 4 mais 4. Dá certo? Faces 4. Arestas. Meu Deus do céu, por que isso aqui não funciona, hein? Vou fechar e abrir de novo. A conta tem que dar igual a 2, tá? Vale a relação de Euler. Bom, enquanto abre aí, vamos fazer outra coisa aqui. Isso aqui tudo eu tenho que apagar. Deixa eu apagar esse meu risco aqui. Pegar isso aqui tudo. E apagar. Então, o bicho tá meio travoso aqui. Vamos ver se abriu aqui o negócio. Ah, ele abriu no mesmo. Agora vai limpar. Pronto. Ó, nós temos que vértice menos arestas mais faces é igual a 2, certo? Vértices, quantos? Vamos lá de novo nos vértices. Ó, são 3 embaixo, mais 1 em cima, 4. Tá? Então vamos botar aqui. Vértice é igual a 4. Né? Arestas. Vamos ver quantas arestas nós temos. Ó. Arestas, nós temos 1, 2, 3 na base, certo? Mais 1, 2, 3 aqui. Então, arestas nós temos 6, certo? Então, arestas 6. E face é igual a 4, né? Certo? Então, 6 menos 4 mais 4 vai dar 2. Isso aqui não vai não, né? Por que não tá dando aqui? Tá dando 6, né? Por que tá errado isso aqui? Professor, Oi. vértice é 4. Então, não coloquei 4? Ali na. Não, Vértice ali é na 4. conta. Na conta o senhor Hã? não botou. Na conta o senhor não botou 6, não, ali? Na Ô, conta? eu tô errando é aqui, né? Pera lá. Vértice 4, né? Menos arestas 6, não é isso? Mais face 4. Tá certo agora? Eu troquei foi a ordem aqui, né? Ó. Agora sim, né? Ó. Creio que sim. Vértice 4 menos aresta 6, né? Mais face 4. Ó. Aqui tá dando menos 2, mais 4 vai dar 2. Então, beleza. Satisfaz aí a relação de Euler. A segunda coisa que tem que acontecer é o seguinte, que todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. Então, olha só, se eu pegar um vértice desse daqui, ó, tá saindo quantas arestas? 3. Se eu pego esse vértice aqui, sai quantas arestas? 3. Esse, 3. Esse, 3. Então, todos os vértices aí saem a mesma quantidade de arestas, tá? E todas as faces têm o mesmo número de arestas. Ó, todas as faces aqui, ó, têm o mesmo número de arestas. Quantas arestas tem nessa face aqui? Né? 1, 2, 3. Né? Aqui, 3. Aqui, 3. E assim por diante. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Tá? Beleza. Esse é um poliedro de Platão, tetraedro.
O hexaedro é o próximo, tá? Porque a gente sabe que só tem 5. Então, como é que eu faço aqui para fazer o hexaedro? Hexaedro, se você colocar hexaedro aqui, ó, tá? Não vai ter, beleza? Mas aí o que você faz? Você sabe que o hexaedro é o quê? É um cubo, né? Então, é um cubo. E para fazer o cubo, você vai precisar de um quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, arquivo novo, vou criar um novo aqui, não gravar. Só para. Estou com preguiça de apagar aqui. Opções, 28 aqui. E vou fazer o seguinte: vou fazer um quadrado, tá? Polígono regular aqui. Aí clico aqui, 4, dou OK. Ele fez aqui um quadrado. Vou jogar esse cara para cá, tá? Cancelar aqui. Jogar ele aqui para baixo para ele ficar centralizado aqui. Esse cara para cá e esse cara para cá. Mais ou menos aqui assim. Se aqui eu apago. Então eu estou com um quadrado aqui e aí eu venho aqui e escrevo cubo, tá? Né? E aí, ó, cubo com quadrado, beleza? E aí eu digito aqui o quadrado, esse pol1 aqui, vou colocar pol1, sem trocar de nome. E tá aqui o cara, novamente, eu dou o Ctrl A, porque ele criou um monte de nome de aresta aqui, ó, tá vendo? Então eu dou Ctrl A, clico com o botão direito, exibir rótulo, aí, de novo, exibir rótulo e some tudo, tá? Também posso fazer a planificação e tudo mais, né? Vou apagar tudo aqui. O próximo seria o octaedro, tá? Então, no octaedro, ó, quando eu digito aqui octaedro, eu preciso de um triângulo equilátero também, tá? É uma das maneiras. Eu posso colocar 2 pontos, triângulo equilátero, ou ponto, ponto, direção, e aí ele faz o octaedro também. Mas essa é a maneira mais simples. Então, eu vou fazer um triângulo equilátero aqui. 3 vértices aqui, ó. Tá? Aí depois eu dou um... Tem que trocar de ferramenta aqui. Dou uma ajustada aqui nesse triângulo equilátero. Ficar mais ou menos centralizado aqui. E aí, o que acontece agora, né? Eu venho aqui no octaedro, tá? E esse triângulo ele chamou de pol 1, né? Coloco aqui, pol 1. E aí eu tô com o meu octaedro. Novamente, ele criou um monte de aresta lá. Eu venho aqui, exibir rótulo 2 vezes, que aí ele some com tudo, tá? E aqui tá meu octaedro. Novamente aqui, ó, vai valer a relação de Euler, tá? Quantos vértices eu tenho aqui, ó? Dá para contar. 1, 2. Aqui nesse meio aqui tem 4, 5, 6, né? Então, vértices tem 6. Faces, quantas tem? 4 em cima, 4 embaixo, tá? É bom a gente ir anotando. Deixa eu anotar aqui, ó. 4 e 2, 6. Vértices, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Nesse caso aqui, vértices igual a 6. Faces, ó, tem 4 em cima, né? E 4 embaixo, 8, certo? Se olhar o bicho assim, 4 aqui e 4 aqui, 8 faces. Se eu estiver contando certo, faces, igual a 8. E arestas, vamos contar as arestas agora. Ó, eu tenho 4 arestas aqui na lateral, mais 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui em cima, né? E mais 4 embaixo. Então, 3 vezes 4, 12 arestas. Igual a 12. Bora ver se bate essa conta. Então, vértices, 6, menos arestas, 12, mais faces, que é 8. Tá? Isso aqui é igual. Olha só, essa conta aqui, ó. 6 menos 12 dá menos 6, mais 8 dá 2. Ó, então tá batendo certinho. Então, a relação de Euler, beleza. A relação de Euler tá ok, tá? Agora, o que a gente tem que ver? Você verificar a quantidade de arestas que sai de cada vértice é sempre a mesma, ó. 4. Pega esse aqui, tem 4 saindo. Pega esse aqui de baixo, tem 4. Pega esse daqui, tem 4. Todos os vértices, tá, estão saindo 4 arestas. É um outro fato.
O outro é o seguinte, ó, todas as faces aqui são triangulares, então todas as faces têm 3 arestas. Então, ele é um poliedro de Platão, tá? Claro, tem alguns outros que são mais difíceis de enxergar, né? Por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui. Apagar. Vamos fazer um icosaedro. O que é o icosaedro? Ele tem... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu vou precisar do triângulo. Ele tem 20 faces, né? Eita. Tá? O icosaedro tem 20 faces. Então, vou criar aqui o icosaedro. Beleza? Como é que eu vou fazer esse icosaedro aqui? Fazer o seguinte, eu vou digitar, observe que eu tenho um triângulo lá, tá? O triângulo tá aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Ele vai fazer parte do meu icosaedro. Então, o que eu vou fazer? Eu digito aqui, ó, icosaedro, e aí triângulo equilátero. Quem é o triângulo equilátero? É o pol 1, tá? Aí o bicho. Eu não vou exibir aí todos essas arestas. Aí o bicho, ó. E aí, uma coisa legal que eu posso fazer é o seguinte, é fazer a planificação dele, que aí vai ficar bem legal, né? Venho aqui na ferramenta de planificação, tá? E vou planificar esse bicho. Aí, ó. E aí, geralmente a gente não exibe esse cara, tá? Esconde esses pontos todinhos, esses objetozinhos aqui que eles ficam aqui, ó. A gente tem que ter a paciência e ir tirando na mão mesmo, tá? Vai tirando esses caras aqui. Porque eles não ficam legais aí na planificação, quando você está fazendo a planificação, tá? Você tem que deixar só os pontos da planificação mesmo. E aí você pega e faz a movimentação aqui, né? Ó. Aí fica legal aqui. Você consegue visualizar aqui o bicho. Tá? Dá para animar aqui. E rodar aqui. Acho que eu vou aumentar a velocidade aqui para 10 também. Melhor, né? Aí, ó. Dá para você visualizar o bicho aí. Se você não quiser exibir o plano e não exibir os eixos também, tá? Fica a seu critério. Ó. Beleza? Bom, vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Tá de boa? Professor, Diga lá. o senhor ocultou as arestas. Como foi que o senhor ocultou essas arestas tão rápido? Eu dou Ctrl A, que é Ctrl Alt, que seleciona tudo. Aí ele vai selecionar todos esses caras aqui, ó. Quando eu faço Ctrl Alt, ó. Aí eu clico com o botão direito e vou exibir rótulo. Aí ele exibiu todos os rótulos, tá vendo? Ah, tá. Se Entendi. eu clico de novo e aperto exibir rótulo, aí ele tira tudo, tá? Se tiver só alguns exibindo e você colocar exibir rótulo, ele vai exibir todos de novo. Por isso que você tem que fazer 2 vezes, tá? Para poder ele exibe todo mundo e depois você tira todo mundo, tá? É só isso. Beleza, gente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa parte da geometria 3D. Tem muita coisa aí, tá? Dá para você, assim, basicamente, todas aquelas coisas que você tem, aqueles resultados que você tem lá da geometria espacial, você consegue fazer aqui no GeoGebra, você consegue fazer animações, tá? Isso ajuda bastante a visualização do aluno. Teve muita coisa que eu aprendi de geometria, assim, que eu não conseguia imaginar. E aqui você consegue visualizar, tá? Uma outra coisa que é interessante é o seguinte, quem tem acesso à impressora 3D,
dá para você exportar objetos do GeoGebra para arquivos de impressora 3D. Então, você consegue imprimir os objetos físicos, de fato, que foram criados no GeoGebra, tá? Então, isso é uma coisa muito legal. Com as propriedades que você colocar também. Por exemplo, se você tirar uma face aqui, né? Você pegar e... Deixa eu fazer um negócio aqui assim, por exemplo. Deixa eu parar essa animação aqui. Vou tirar esse cara aqui e colocar esse, tá? Se você pegar, por exemplo, uma face, selecionar uma face dessa daqui, né? E você vai lá em propriedades e colocar ela transparente, tá? Aqui na transparência aqui, você vai ter, quando você criar o seu objeto 3D, ele vai estar assim, ó, com um furo aqui e um furo lá do outro lado, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, tá? Para você visualizar o bicho, ó. Ele tá sem essa face e tá sem essa face aqui. Então, na hora de construir lá o seu objeto 3D, ele vai ficar assim, com esse furo aqui e esse furo aqui. Se você fizer, por exemplo, uma reta, um segmento que liga daqui para esse outro vértice, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Um segmento juntando esse vértice até esse vértice aqui, tá? Ele vai também fazer esse segmentozinho lá no seu objeto 3D, tá? Ele faz uma linhazinha ligando. Se você colocou esse pontinho aqui, ele faz o pontinho. Se você não colocou, ele não faz, tá? Esse vértice aqui, por exemplo, ele estaria lá com essa pontinha, esse bilotinho aqui, tá? E esses outros não teriam, beleza? Então é bem legal isso daí. Diga. E como é que a gente prepara, por exemplo, esse applet para ser impresso em 3D, se a gente tiver impressora? Você exporta o arquivo, tá? Tem um negócio de exportar o arquivo aqui, exportar, e aí você exporta já no formato do arquivo lá, tá? É bem legal, beleza? Você exporta e aí você tem que, lá na sua impressora 3D, ela vai aceitar esse arquivo e beleza, ele já bota para imprimir e imprime lá, tá? Você tem só que configurar algumas coisinhas, como a dimensão aqui, que às vezes, o seu objeto ele sempre cabe dentro de um quadrado aqui, então você tem que dizer como é que é o seu quadrado. Às vezes você pode ter um objeto muito grande ou um objeto muito pequeno, tá? Então você tem que só redimensionar. Essa é uma coisa simples que você faz, tá? É uma exportação, você exporta o objeto no formato já da impressora 3D, beleza? Bom, galera, foi um prazer fazer esse curso aí com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem mandar e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente, assim, eu tenho o maior prazer em tirar dúvida, tá? Claro, eu não sei tudo, né? Eu sou, assim como vocês, eu sou aprendiz também, tá? Só sei um pouquinho, sei lá, ou tem cara aí que deve saber mais do que eu, né? Teve cara que participou, assim, do curso e tal, não viu nenhuma novidade, mas tem cara que aprendeu bastante, né? Tem cara que estava no zero, por exemplo, não sabia nem o que era o GeoGebra e tal, e aprendeu, tá? O cara que sabe mais do que eu, claro, não tem porquê, né? Assim, o curso não era bem para ele, beleza? Mas, assim, quem estava no zero e tal, ou o cara que precisava de algumas ideias para fazer algumas coisas, eu acho que foi muito bom. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo por e-mail que eu sempre respondo, tá? Um grande abraço, terminem lá as atividades de vocês e a gente se encontra aí, quem sabe, no próximo curso. Até mais. Valeu, professor. Ok, professor.